Capítulo 1172 de One Piece finalmente no ar. Através do discurso do gigante Jaru, Loki é finalmente declarado inocente para todo o país e, sendo Jaru o gigante mais antigo de todos, é através dele que tivemos a declaração de guerra oficial de Elbaf contra o governo mundial. Agora resta apenas a grande cereja do bolo, que é o Loki fazer a sua aparição junto do Luffy para oficializar de vez o início dessa guerra. Mas enquanto eles ainda não aparecem no topo do país, tivemos o gênio do bando Rononoa Zoro dizendo que tem um plano para lidar com os gigantes endemoniados. O que será que saiu da mente brilhante desse cara? É sobre isso e muito mais que a gente vai comentar no vídeo de hoje, nessa análise completaça do capítulo 1172 de One Piece. Não antes de você pegar o martelo Ragni e martelar o botão do like com força, o botão de se inscrever no canal com o sininho ativado e, por que não, o botão de hypar esse vídeo, porque hoje é dia de falar sobre o melhor capítulo de One Piece, intitulado O País de Elbaf, que eu tanto admiro. Mas antes da gente falar sobre o capítulo em si, tivemos esse pedido de capa mostrando o Bon Clay se maquiando junto de um monte de cisnes, que aparecem se maquiando igual ao próprio Bon Clay, né? Que se veste usando justamente uma temática de cisnes. Enfim, brincadeira bem legal essa, principalmente se a gente deduzir que eles estavam ali se maquiando para fazer aquela apresentação de balé do Lago dos Cisnes, né? Aí faria mais sentido ainda. Mas já que o Bon Clay apareceu nesse pedido de capa, pode ser que muita gente não se lembre que ele continua vivo na história. Depois dele se sacrificar lá no arco de Impel Down para tentar parar o Mazelan, ele foi preso e em algum momento passou a ocupar o lugar do Ivankov como líder do nível 5.5 da prisão de Impel Down. Isso foi mostrado numa história de capa há muito tempo atrás. E pode ser que a gente ainda veja o Bon Clay na história, assim como todos os outros prisioneiros de Impel Down. Lembrando que depois do anúncio do Vegapunk sobre o grande dilúvio que vai terminar de afundar o mundo de One Piece, o Doflamingo comenta com Mazeran, os dois estão sempre fofocando ali, ele comenta com Mazeran sobre a eventual necessidade de transferir os prisioneiros da prisão para algum outro lugar seguro. Senão todo mundo, né, vai acabar morrendo ali afogado, e o Mazeran, por incrível que pareça, não tem a intenção de matar prisioneiro nenhum. Justamente o contrário, ele sempre quis manter os prisioneiros vivos, contanto que eles se comportem, né? O Luffy, ele não se preocupou de matar porque ele não era um prisioneiro oficialmente, ele era um invasor daquela prisão, então só parecia naquele momento que o Mazeran era mais imperdoável do que ele parecia na prática. Então é muito provável que role uma segunda grande fuga em massa justamente no momento em que os prisioneiros precisem ser transferidos para algum lugar que a gente não faz a menor ideia para onde seja, né? No caso, para algum lugar acima do nível da superfície do mar. Talvez a Cross Guild aproveite essa oportunidade para resgatar e recrutar o Doflamingo para a sua organização, como muita gente teoriza, e com isso a gente veja personagens como o Bon Clay, o próprio Doflamingo e alguns outros nomes conseguindo escapar da prisão de Impel Down. Agora eu posso estar esquecendo se existe algum outro personagem de peso que possa estar preso ainda até agora, né? Mas principalmente esses dois. Então, talvez o Doflamingo se junte à Cross Guild, como eu também acho que deve acontecer, e talvez o Bon Clay se junte aos revolucionários, como parte do exército liderado pelo próprio Ivankov. Enfim, eu quis aproveitar então para falar do Bon Clay, já que ele apareceu nesse pedido de capa, mas ainda deve demorar um pouco, né, para que ele apareça de fato na história. Sobre o capítulo em si, boa parte dele é um grande resumão de tudo que vem acontecendo no arco para facilitar a vida da criançada e das pessoas que não são um bando de fã alucinado e doente igual a gente precisa lembrar de tudo que estava acontecendo, principalmente depois de mais ou menos uns 6 meses de flashback contando o passado do Loki, que na verdade era o passado do Harold, que na verdade era o passado do Shebeck e dos Piratas Rocks, né? Era o passado de um monte de gente ao mesmo tempo. Então, o primeiro bloco desse capítulo que a gente vê são os novos piratas guerreiros gigantes juntos do Chopper, do Gaban e também do Zoro e do Sanji ali, né, subindo até o Reino do Sol, enquanto o Gaban explica como 3 indivíduos planejam sequestrar as crianças de Elbaf, primeiro usando elas como escudo humano e reféns, e segundo, para transformar elas em soldados da marinha no futuro, e dessa forma quebrar ainda mais o espírito dos gigantes, principalmente dos pais ou parentes
habilidades dessas crianças. E em paralelo a isso, executar também um ataque direto e frontal para tomar o país de Elbaf à força. Como a gente sabe, os 3 indivíduos que estão tomando a frente para isso é o Somers, que tem o poder de criar vinhas espinhosas e enrolou as crianças com esses espinhos para que ninguém consiga tocar nelas, e ainda por cima, esses espinhos ficam transparentes, então quem tenta chegar perto ainda acaba se machucando sem saber o que está acontecendo. E as próprias crianças podem também acabar se machucando se elas acabarem trombando umas com as outras. Segundo, aquela que está fazendo com que as crianças continuem caminhando é a Gunko, que foi possuída e teve seu corpo controlado diretamente por Imo. Já a habilidade dela é acertar os alvos com flechas que funcionam como vetores, e esses vetores obrigam o alvo a seguir exatamente o caminho ordenado por ela. Então, por isso, as crianças continuam se movendo em direção ao oceano contra a vontade delas. E ainda por cima, pelo fato da Gunko ter sido possuída por Imo, ela ainda tem a habilidade de usar as habilidades de Imo, como o Dome Reverse, que conseguiu transformar uma série de gigantes em demônios, inclusive o Dory e o Brog, que a gente pode dizer, né, que são os gigantes mais fortes de Elbaf, atrás apenas do Loki. Inclusive, muita gente reparou mais uma vez no visual da Gunko nesse capítulo, com essa calcinha atochada no rabo que chega até a aparecer a dobra da bunda. Isso se aquilo não for a perseguida dela querendo escapar da calcinha. Meu Deus do céu, alguém avisa pra Gunko que se ela continuar fazendo isso, até eu vou ser controlado por ela. E terceiro, o Kirin Han, que tem a habilidade de colocar as crianças pra dormir e materializar os pesadelos imaginados por elas, pesadelos esses que continuam ativos mesmo depois delas já terem acordado e ainda por cima são imortais. Ou seja, por mais que eles sejam destruídos, eles renascem a partir de um buraco criado pelo próprio Kirin Han. Então essa é uma habilidade muito, mas muito roubada. E agora a Aliança vai precisar pensar numa forma de lidar com essas habilidades, mas parece que o gênio do bando, Roronoa Zoro, tem um plano para isso. Mas isso a gente vai comentar daqui a pouquinho ainda nesse vídeo. Além do resumão da situação de Elbaf, algumas coisas aconteceram, como a galera lá dos novos piratas guerreiros gigantes chegando até o topo do Reino do Sol, junto do Zoro, Sanji, Chopper e Gaban, e todo mundo vendo o caos que estava acontecendo lá em cima, com aquele monte de pesadelo tocando o terror pelo país de Elbaf. Lembrando que aquele pesadelo ali, com o formato do dragão Nidhogg, muito provavelmente é um senhor spoiler do visual da Akuma no Mi do próprio Loki, que deve aparecer, quem sabe, sendo otimista, já no capítulo que vem, quando ele decidir se transformar e voar até o Reino do Sol, justamente para assumir a frente dessa guerra, agora que ele foi declarado inocente para todo o país de Elbaf nesse capítulo. E falando nisso, tivemos também todo o discurso do nosso velho Jaru anunciando para todo o país de Elbaf o que realmente aconteceu 14 anos atrás, pelo menos, né, de forma resumida. Ele explica então que o verdadeiro culpado pela morte do Harrod foi um demônio, que o Loki era inocente e mesmo assim decidiu assumir a culpa por tudo aquilo, e que o Jaru pensava que aquelas eram águas passadas, mas agora esses mesmos demônios voltaram para ferrar ainda mais com a vida deles. E por isso o velho Jaru decidiu declarar guerra contra o governo mundial nesse capítulo. Discurso muito foda do Jaru, principalmente por ele ser o gigante mais antigo de Elbaf e também, né, por ele ter sido citado como a criatura mais forte de todas no passado. Foi citado nesse capítulo. Ou seja, o nosso querido Jaru tinha praticamente o mesmo título do Kaido quando ele estava no seu auge. Então imagina só o tanto que esse velho não era foda, imagina só ele usando essa barba enorme dele com um haki do armamento pesado, formando um escudo pro corpo dele inteiro, galera. Puta que pariu! Cara, o velho é conhecido como Barba de Montanha, então imagina se o Oda não dá um biscoito pra gente e mostra ele usando justamente essa barba enorme dele sendo usada em combate. Eu super acharia a cara do Oda fazer isso e eu adoraria se isso acontecesse agora nesse arco de Elbaf. Vocês lembram? Assim, eu vou referenciar Dressrosa já daqui a pouquinho nesse vídeo, então aproveitando também para citar um outro exemplo de Dressrosa, vocês lembram quando o Doflamingo usou o casaco dele ali de plumas para conseguir se defender com o haki do armamento? Porra, ia ser muito foda se o Jaru pegasse a barba dele ali, ó,
só aproveitasse e criasse um escudo armado ali pra proteger ele e todo mundo que tivesse atrás dele. Cara, ia ou não ia ser uma cena muito foda? Enfim, sendo redundante, discurso muito foda do Jaru, todo o meu respeito a esse velho querendo bancar a briga e declarando guerra ao governo mundial, um discurso que deve ficar ainda mais foda quando for adaptado pro anime. Até o Sop, né, ficou hypado dizendo que aquele sim era o país de Elbaf que ele tanto admira, e eu acho que a gente, como fã de One Piece, se coloca no lugar do Sop nessa hora, porque era justamente essa posição que a gente esperava ver dos gigantes de Elbaf. Falar que a gente queria se colocar no lugar do Sop é meio foda, considerando a moral do Sop nesse momento, né? Mas o que eu quis dizer é que ele admirou os gigantes de Elbaf assim como a gente. Mas eu ainda torço muito para que a gente veja um segundo discurso, mesmo que mais curto do que esse, quando o Loki decidir tomar a frente dessa guerra, principalmente por ele ser o gigante mais poderoso de Elbaf. Fazia sentido, né, o Jaru fazer esse discurso para que o Loki fosse inocentado, e agora que ele foi inocentado, faz sentido que ele assuma a frente dessa guerra e lance um discurso ainda mais motivador para todo o país de Elbaf, para aí sim a galera se sentir ainda mais motivada a ir com tudo pra frente e enfrentar o governo mundial. A gente pode até reparar, galera, como o Loki, ele sempre pareceu quieto demais, sempre ouvindo e tendo que absorver essa injustiça toda dentro dele, que sempre aconteceu com ele ao longo de toda a vida dele. Então agora que ele foi inocentado, faz sentido que ele coloque toda essa emoção pra fora e canalize toda essa raiva e angústia, motivando ainda mais a nação contra o governo mundial. E detalhe que o Loki nem apareceu nesse capítulo, né? Então a gente nem sequer viu a reação dele agora que o Jaru contou toda a verdade pra todo mundo. Na verdade, é capaz do anúncio nem sequer ter chegado lá no submundo, mas enfim, né? Eu acho que a aparição do Loki no Reino Solar, ainda mais junto do Luffy, vai ser a grande cereja do bolo pra marcar esse início da guerra total contra o governo mundial, porque ele precisa sim assumir a frente dessa guerra. Agora, enquanto isso não acontece, o gancho final desse capítulo foi o maior gênio do bando, Roronoa Zoro, dizendo que tem um plano para lidar com os gigantes encapetados de Elbaf. Cara, isso me lembra muito a época que eu comentava os capítulos de Dressrosa aqui no canal, lá em 2015, provavelmente. Quem se lembra de quando o Zoro meteu uma muito parecida com essa naquela época, quando ele estava junto lá da Aliança Pirata, né, que estava ajudando o Luffy, né, e junto principalmente do Orlumbus, inclusive um pseudo-gigante aí, já para traçar um paralelo, e o Zoro dizendo que tinha um plano para derrotar o Pika, que era voar pelos ares e cortar ele inteiro. Naquela época, para quem não acompanhava o One Piece semanalmente, maluco delirou pensando que o Zoro ia voar literalmente de alguma forma, mas ele acabou sendo arremessado pelo Orlumbus para conseguir chegar até o Pika, né? O cara queria realmente, o cara correu literalmente atrás de Pika. Enfim, eu me pergunto então se o tal plano do Zoro não seria algo parecido com isso, quem sabe, né, ele sendo arremessado pelos gigantes também e cortando ao meio tanto o Dory quanto o Brog, assim como ele fez com o Pika em Dressrosa. Só que como ele agora consegue usar o Haki do Rei, talvez ele até consiga atrasar a regeneração dos gigantes. Então, eu acho que esse seria sim um paralelo visual muito interessante e um hype muito grande pra cima do Zoro para mostrar a evolução que ele teve desde Dressrosa. Inclusive, seria até legal, né, se rolasse um paralelo visual literal ali, talvez até com um enquadramento escolhido pelo Oda pra justamente a gente conseguir fazer essa comparação, né, dele cortando o Pika lá em Dressrosa e agora ele conseguindo cortar os dois gigantes ao mesmo tempo. Lembrando que a gente tá falando do Zoro, né, então dificilmente ele vai vir com algum plano mirabolante ou ultra complexo. O que ele sabe fazer é cortar os outros, então é muito provável que o plano dele só tenha a ver com isso mesmo, assim como ele fez em Dressrosa contra o Pika. Apesar de que, contra o Pika, se a gente analisar bem, ele até que, né, bolou um plano ali minimamente calculado, né, usando não só o Orlumbus para impulsionar ele, mas usando também o Rei Elisabelo para conseguir eliminar os destroços do Pika que foram ali se quebrando todo. Enfim, ele conseguiu até que bolar um plano um pouco mais elaborado do que a gente poderia pensar e esperar do Zoro numa circunstância como essa. Então, vamos ver o que o Zoro
ele vai aprontar dessa vez, né? Afinal, a gente tá falando do cara que dominou o estilo do Rei do Inferno. O Inferno, como a gente sabe, é justamente onde habitam os demônios e o rei deles se chama Roronoa-Zoro. Então ele precisa ter esse momento de destaque só pra ele. Mas o que eu tô curioso pra ver também é o Brook, que simplesmente desapareceu nesse capítulo. Então é fato que o Oda tem algo bom guardado pra ele, seja relacionado às habilidades dele, conseguindo cauterar os poderes de Imo de alguma forma, e até mesmo a sua relação com a Gunko, que provavelmente vai ter a sua catarse quando ela for libertada do controle de Imo. E enquanto isso, o resto dos buchas de palha continuam presos, incluindo o próprio Sop, que já prometeu tudo nesse arco e até agora não entregou absolutamente nada. Mas eu ainda sigo acreditando que ele vai ter um destaque absurdo sim, e talvez seja ele o responsável por derrotar a Gunko. A gente viu, né, os gigantes teorizando como eles poderiam lidar com os cavaleiros sagrados, mesmo eles sendo imortais, e eu acredito que uma forma de fazer isso seria usando as habilidades da Gunko contra ela própria. Se a aliança conseguir uma forma de redirecionar aquela seta contra a própria Gunko, seria genial se eles fizessem com que aquela seta ficasse girando infinitamente no mesmo lugar. Dessa forma, fazendo com que a Gunko ficasse presa dentro do seu próprio poder. E quem sabe até usando esse mesmo poder contra os outros cavaleiros sagrados. Eu não sei se já teve algum anime ou mangá que fez isso, né? Usou esse mesmo artifício de roteiro, mas eu acho que a forma da aliança conseguir lidar com os cavaleiros sagrados vai envolver alguma solução criativa como essa, senão vai acabar tudo ficando na mão do Luffy, do Zoro e do Loki, que são os únicos que sabem usar o Haki do Rei, pelo menos até o presente momento, né, Sanji? Dessa forma, eu acho que todo mundo vai ter espaço para brilhar durante esse arco. Enfim, o papo tá muito bom, mas eu já falei demais, então chegou a hora de vocês comentarem aí embaixo as teorias de vocês. Qual será o plano do Zoro? Me conta aqui embaixo nos comentários. Lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado e agora conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, caso o governo mundial tenha censurado eles de vocês, beleza? Até a próxima, tchau!